Agora a gente passa para o ciclo de refrigeração. Então a gente tem aqui também, né, um diagrama pressão e entalpia, pressão e aqui a entalpia, lembrando, né, que a entalpia é uma propriedade associada a conteúdo energético do fluido. E nesse diagrama é, no caso, para o R134A, o fluido refrigerante. E o que é que a gente tem? A gente tem marcado aqui uma pressão de cerca de 150 kPa. Nessa pressão de cerca de 150 kPa, o que é que a gente observa? Qual é a temperatura, né, de mudança de fase do R134 nessa pressão, né? Então aqui a gente tem a linha de temperatura, ó, que está cruzando a linha de líquido saturado próximo da pressão. Essa linha de temperatura ela está marcando menos 20 graus, não sei se está claro, né, aqui o valor, mas está marcando menos 20 graus. Então aqui é uma temperatura um pouco acima, deve ser na faixa de menos 18 graus. Então a gente está considerando menos 18 graus. A pressão de alta, né, desse sistema está aqui em 1 megapascal, em 1000 kilopascais. E qual é a temperatura de mudança de fase do R134 a 1000 kilopascais? Aqui a gente tem uma linha, né, de 40 graus, né, cruzando aqui a linha de líquido saturado. Então a gente admite, né, que esse fluido muda de fase a 40 graus na pressão de 1000 kilopascais. Quais são os estados, né? O primeiro estado aqui é o estado da entrada do compressor, o estado 1. Nesse estado 1, a gente considera que é um vapor, pode ser um vapor saturado, mas na realidade, em geral, é um vapor superaquecido. Sendo um vapor superaquecido, a gente considera uma temperatura um pouco acima da temperatura de mudança de fase. Então, para 150 kPa, a gente admite que a temperatura de mudança de fase é menos 18. Considera um superaquecimento, vamos supor, de 10. Então, essa temperatura aqui do estado 1, ela está na cerca de menos 8 graus. Então, ela é um vapor superaquecido. Por que é importante isso? Porque o compressor não pode operar com líquido, né? Lembrando, né, falando novamente, turbina, compressor, bombas. Eles não gostam, não é viável, não é legal que eles operem com mudança de fase, porque isso vai acarretar em problemas, né, em danos, em problemas de manutenção. Então aqui ele vai entrar como um vapor superaquecido no compressor a cerca de 150 kPa, a cerca de menos 8 graus, que é a temperatura de mudança de fase, que é menos 18, mais um superaquecimento de 10, então vai estar a menos 8 aproximadamente. Vai passar pelo processo de compressão, que vai aumentar essa pressão até a pressão do condensador, a pressão de alta. Então essa pressão de alta foi considerada aqui 1000 kPa, né, dá 1 megapascal. A saída do compressor, ele sai também como um vapor superaquecido, vai sair nessa pressão de 1000 kPa e na temperatura de quanto, né? Ele está próximo dessa curva aqui, ó, que marca a temperatura de 60 graus. Então ele está saindo do compressor, nesse caso aqui, numa temperatura de cerca de 60 graus. O que é que o condensador vai fazer? Vai fazer um subresfriamento, na verdade vai fazer um resfriamento sensível desse estado, né, da condição de vapor superaquecido para vapor saturado. O que é que significa? Resfriar de 60 graus até a temperatura de mudança de fase, que para essa pressão é 40 graus. Então ele vai resfriar o fluido refrigerante de 60 graus para 40 graus. Esse fluido em 40 graus vai estar no estado de vapor saturado, prestes a condensar. Então a gente continua resfriando ele. Então ele vai condensando, vai resfriando aqui o fluido, vai condensando, mantendo, né, a temperatura constante, até que ele se torna completamente um líquido saturado. Nessa condição de líquido saturado está a 1000 kPa e 40 graus Celsius. O que é que o condensador normalmente faz? Faz um subresfriamento. Então ele é um novo resfriamento sensível, só que para reduzir a temperatura desse fluido de 40 para cerca de 38, 37 graus. Pode ser menos, né? 35, 34, por aí. Aqui, nesse caso, se houver subresfriamento, né, a gente vai ter um líquido, né, completamente líquido, um líquido comprimido, ou um líquido subresfriado, e esse líquido vai entrar no dispositivo de expansão. Passando pelo dispositivo de expansão,
o que é que a gente tem? A gente vai ter um processo isentálpico, que é uma linha vertical nesse gráfico aqui. E nesse processo, o que é que acontece? É um processo de expansão que eu tenho um líquido e parte desse líquido vai acabar evaporando. Então, vai entrar no estado 4, no evaporador, como uma mistura de líquido e vapor. E aí, se eu quiser saber qual é o percentual de líquido e o percentual de vapor, eu observo as linhas aqui, né, as linhas de título, onde aqui eu tenho uma linha de 30%, aqui eu tenho uma linha de 40%, então eu vou admitir que esse ponto está na faixa de 33% a 34%. Quer dizer o quê? 33% de vapor e, no caso, 67% de líquido. O que é importante para o evaporador é o líquido, porque ele vai estar removendo o calor do ambiente à medida que esse líquido evapora. Então aqui a gente vai ter essa mistura, né, de 33% de vapor e 67% de líquido. Esse percentual de líquido vai evaporando, evaporando, removendo o calor do ambiente até voltar para a condição de vapor saturado. E aí normalmente, né, o evaporador vai fazer de novo aquele processo de superaquecimento. Vai terminar aqui a menos 18 graus na pressão de baixa, mas aí ele vai fazer um superaquecimento até menos 8 graus, mantendo a pressão de baixa constante. Então esses são a caracterização dos estados pelos quais o fluido refrigerante vai passar no ciclo de refrigeração. Aqui a gente só visualiza novamente o processo, né? O processo de 1 para 2 vai ter a compressão, aumento de pressão e temperatura do fluido refrigerante. Em seguida a gente tem de 2 para 3 o resfriamento, né, com condensação, resfriamento sensível, resfriamento latente com condensação, resfriamento sensível para subresfriamento. De 3 para 4 a gente tem a expansão, né, um dispositivo de expansão, onde promove a queda de pressão de maneira isentálpica, né, a entalpia constante. De 4 para 1 a gente tem o aquecimento latente, né, a evaporação daquele vapor, ou a evaporação daquele líquido que ainda está ali na entrada do evaporador. Então, à medida que ele atravessa o evaporador, ele vai evaporando. E aí vai ter, normalmente, né, na situação real, um aquecimento sensível para gerar superaquecimento. Esse seria o comportamento do nosso fluido de trabalho no ciclo de refrigeração. Galera, a gente agradece aqui. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Qualquer dúvida a gente está à disposição e espero vocês aí no próximo vídeo.